Olá, você está na TV Estadão. Hoje a gente entrevista o presidente da OAB São Paulo e candidato à eleição, Marcos da Costa. Marcos, qual a sua plataforma de governo? Bruno, primeiro dizer da alegria de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre a OAB, sobre a advocacia e também responder a algumas afirmações equivocadas que foram trazidas aqui nesse espaço por um advogado, Alberto Zacarias Toron, e que também comigo, eu sou candidato às eleições de novembro e esse advogado também é candidato pela oposição nas eleições de novembro. Quero dizer, Bruno, que eu tenho muito orgulho de fazer parte de um grupo político que tem comandado a OAB nos últimos anos. Nós recebemos uma OAB falida, patrimônio líquido negativo, dívida de mais de 40 milhões de reais e sem dinheiro para pagar o 13º salário dos nossos funcionários. Hoje a Ordem se encontra com as suas finanças saneadas, controle rigoroso de cada centavo, porque o dinheiro da Ordem é dinheiro da advocacia, e numa situação muito feliz da nossa parte, que é termos conseguido reduzir a anuidade em 20% durante esse período. Recebemos a Ordem, aliás, das mãos do ex-presidente Carlos Miguel Aydar e do seu vice-presidente Orlando Maluf, que são apoiadores, um dos principais apoiadores desse advogado Alberto Zacarias Toron. Combatemos a violação das prerrogativas profissionais, combatemos de forma muito firme e conseguimos superar um dos períodos mais tristes da história da advocacia, que foi o da invasão dos escritórios por parte da Polícia Federal. Aliás, Polícia Federal que tinha como ministro da Justiça, seu comandante, Márcio Tomás Bastos, o principal gestor da campanha do Alberto Zacarias Toron. Procuramos mudar o relacionamento, a forma de relacionamento entre OAB e os seus inscritos, as advogadas e advogados. E hoje, por exemplo, dentre tantos serviços que prestamos, quero destacar um que foi da minha ideia e eu que consegui implementar, das publicações eletrônicas online, sem nenhum custo para o advogado, para a advogada. Buscamos mudar esse relacionamento, estando sempre presente na capital e no interior, em diversos encontros com advogados, ouvindo críticas, sugestões e com isso aperfeiçoando a nossa gestão. Fizemos mais, mudamos o relacionamento com as subseções. As subseções antigamente tinham uma dependência muito grande em relação à seccional. Hoje não. Hoje nós implementamos o orçamento participativo. Cada subseção tem seu próprio orçamento, fazendo com que a parte administrativa e financeira da subseção não tenha qualquer vinculação política com a seccional. Aliás, quero dizer que eu lamento uma afirmação equivocada desse advogado, meu opositor, em dizer que há coronelismo na OAB e que as subseções estariam apoiando a minha candidatura em troca de favores. Isso é ofensivo a mim, mas é mais ofensivo aos dirigentes das subseções, que não são crianças, que são lideranças da região e evidentemente não se submeteriam a esse tipo de situação. Bem ao contrário. A minha candidatura nasce não de uma vontade pessoal, nasce de um pedido feito pelos presidentes de subseções, 220 presidentes das 226 subseções me apoiam e no nosso conselho, a fazer com que eu me sentisse estimulado a estar nessa posição honrosa de ser candidato por esse grupo político às eleições da OAB de São Paulo, que ocorrerão dia 29 de novembro. E queria dar mais uma palavrinha em relação a esse advogado Alberto Zacarias Toron. Esclarecer a razão dele estar na oposição. Ele foi nosso conselheiro federal e foi nosso diretor do Conselho Federal. E está na oposição por uma única razão. Porque nesta última eleição que houve, queria continuar ocupando esse cargo de diretor do Conselho Federal por São Paulo. E não pôde ser contemplado, infelizmente. Não pôde por 4 razões. A primeira, por desconhecer a ordem. Tanto desconhece que usa um discurso que nós usávamos em 2003, a história da maçaneta. Era um discurso que o presidente Lúcio usou muitas e muitas vezes. Está superada essa situação, desde 2004 não acontece mais isso. Segunda razão, não defendeu os interesses da advocacia de São Paulo no Conselho Federal. E quem não defende os interesses da advogada, do advogado de São Paulo, não pode participar da gestão da OAB de São Paulo. Terceira razão, muito pelo contrário. Era preciso valorizar a mulher advogada. Nós já temos mais mulheres hoje inscritas em São Paulo do que homens. Isso é razão de orgulho para nós.
E por isso nós substituímos aquele advogado pela Márcia Melaré. E sabe qual foi o resultado? Pela primeira vez na história, o Conselho Federal fez um investimento em São Paulo, comprando a nova sede da OAB de São Paulo, sem nenhum custo para a advocacia de São Paulo. E uma última razão, tentou trocar apoio por cargo. Nosso grupo não aceita isso. Nosso grupo debate ideias, debate propostas e fala de realizações. Trocar cargo por apoio político não é parte do nosso grupo político. Tá certo. Eu espero, eu tenho certeza que nas eleições a Advocacia de São Paulo saberá olhar os serviços prestados por cada um dos candidatos à nossa OAB e escolher aquele que realmente trabalha para a Advocacia de São Paulo.